Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual. E para darmos início neste programa, nós vamos ter então uma palavra de oração. E eu convido a todos os meus irmãos para orarem juntamente comigo. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, mais uma vez pela Tua misericórdia, ó Pai. E nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas falhas, entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, pedimos a Tua direção e a Tua bênção para cada passo que nós formos dar e também, em especial, para este culto, para este programa, que o Senhor nos dê, meu Deus, a inspiração para falar a Tua palavra e que também o Senhor dê a inspiração para cada irmão que vai ouvir, para receber a bênção de Deus através da mesma. Senhor Deus, nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos começar a partir do versículo 18. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos às 18h30. E você é nosso convidado especial. Na cidade de Campinas, nós temos também nosso tabernáculo, localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica próximo aos antigos barracões da Sadia. E os nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos os meus amados irmãos que residem na adjacência, aí na Grande Campinas, na região que nós estamos ali, estão convidados também a estarem conosco e participarem das bênçãos de Deus, não é? Muito bom, dito tudo isto, então nós vamos para a leitura da bendita Palavra de Deus, conforme já anunciamos, Romanos capítulo 8, versículo 18. E depois que ouvirmos a leitura bíblica, nós vamos ter uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, não é? Vamos aqui então. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa
do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Bom, nós vamos parar aqui no versículo 24. Nós lemos então essa porção bíblica aqui do versículo 18, não é? Aqui capítulo 8 de Romanos, e a partir do versículo 18, e nós chegamos então até o versículo 24. E nós temos a mensagem que está em estudo, que é a fase presente do meu ministério. Essa mensagem foi pregada pelo profeta de Deus, William Branham. Mas agora então, meus amados irmãos, antes de nós darmos prosseguimento com o estudo da mensagem, nós vamos primeiro ouvir o belíssimo hino que vamos ouvir agora, cantado pelos saudosos Osiel e Alda. E eles cantaram esse hino muito belo, muito lindo mesmo, e eles já são saudosos, mas essa beleza de louvor ficou para a nossa edificação espiritual, não é? Então vamos ouvir agora o hino e a gente volta com a leitura da mensagem. Ouçamos e meditemos. No caminho eu achar, muito alegre com Jesus eu quero estar. Se espinho os meus pés eu sentir a ferir, muito alegre com Jesus eu quero estar. Sempre alegre permanecerei com Cristo, toda honra, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permanecerei com Cristo, o seu nome eternamente exaltarei.
cada dia, ó meu Deus, quero mais me unir e alegre com Jesus sempre hei de estar. Sempre alegre permanecerei com Cristo. Toda honra, toda glória dar-lhe-ei. Sempre alegre permanecerei com Cristo. O seu nome eternamente exaltarei. Sempre alegre permanecerei com Cristo. O seu nome eternamente exaltarei. Amém, amém, Jesus, graças a Deus. Então nós vamos aqui agora, estamos parados no parágrafo 110 e nós vamos dar prosseguimento daqui em diante, não é? Parágrafo 110, então. Se a natureza é linda como é, sendo pervertida, o que será dela quando se converter de volta à vontade de Deus? Então, o profeta irmão Branham fez essa pergunta para alertar nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, não é? Que a natureza, ela é bonita ainda, ou por que não dizer já, agora, ainda que ela esteja pervertida. Mas ela já é muito bela, a natureza. Você olha os rios, as árvores, as matas e assim por diante. Então é muito belo. Mas a Bíblia, que onde nós acabamos de ler, diz que a natureza está gemendo com dores de parto. Está gemendo como aquela mulher que está com dores para ganhar o seu bebê, não é? Assim está a natureza gemendo por causa da perversão com a qual o homem a perverteu, o ser humano a perverteu, não é? Mas mesmo assim, ainda ela é linda, a natureza. Aí o profeta diz, o que não será quando ela estiver restaurada, a natureza, não é? Se converter de volta à vontade de Deus, se a terra pode produzir uvas que tomaram 2 homens para carregá-la, aqui, vocês me desculpem, está escrito pôde, não é? Tem um acento no O aqui, então ele quis dizer, se a terra pôde produzir uvas que tomaram 2 homens para carregá-las, você já pensou nisto? Não é? E isso é uma coisa que é plenamente verdade, porque está escrito na Bíblia Sagrada, que os homens de Josué foram espiar a terra e chegando lá viram as parreiras de uva que produziam aqueles cachos que precisava 2 homens numa verga, com uma vara assim, para carregar o cacho de uva de tão grande que era. Agora, às vezes, para mim, me vem uma certa curiosidade, muitas vezes. E eu me ponho a pensar, o que acontecia? As uvas eram grandes demais ou elas eram de tamanho normal, mas tinha muita uva num cacho só? Não é? Quer dizer, seja de uma ou de outra maneira,
mas é o que está escrito: precisava 2 homens para carregar um cacho de uva. Agora o profeta está dizendo, se no tempo da perversão, que agora a natureza está pervertida desde o princípio, não é? Quando o homem a perverteu. Se ela está pervertida e já produz coisa linda, belíssima, o que não será quando essa natureza for resgatada, restaurada e puder estar em sua condição original, não é? Então precisavam 2 homens para carregá-las nas costas. O que será quando for convertida de volta a Deus? Cristo vem, o deserto florescerá como uma rosa, será uma conversão, e os lugares secos brotarão água, e a terra rejuvenescerá, e dará flores. Este será o tempo quando os corações dos homens se converterão a um homem pio. Isto tem sido para que façam suas escolhas agora. Viverão naquele lugar. Amém. Então, como nós tínhamos lido bem no comecinho da leitura, que a natureza geme como a mulher que tem dores de parto, esperando essa restauração. A natureza está esperando esse retorno ao original. Agora, e o ser humano, que é a imagem, que é a semelhança de Deus, não é? O que não será quando o ser humano estiver de volta em sua condição original? Bom, parágrafo 111. Naquela hora escura, rochas revolvendo e céu escuros, disse o poeta, meu Salvador inclinou a sua cabeça e expirou. Naquela hora escura, quando a terra tremeu, o sol não quis dar a sua luz, não é? Nada quis se manifestar, a própria natureza se escondeu, não é? Olhemos isto. Então diz o poeta aqui que ele expirou, seu Salvador expirou. A abertura do véu revelou o caminho, os regozijos nos céus e o dia infinito. Dia infinito porque não vai nunca mais terminar esse dia, não é? Quando chegar nesse dia da restauração, nunca mais vai chegar a acabar isto, a mudar ou a se perverter outra vez, não é? Então, ele teve que fazer aquilo a fim de fazer o caminho para nós. Isto é certo. Mas o que fez Deus? Ele era fiel à palavra e ele abraçou a cruz, mas foi este o fim de seu ministério? O profeta está dizendo aqui, um pouquinho antes, aonde nós lemos, ele disse que todo homem que se mantém fiel à palavra é abandonado pela igreja, pelos amigos, pelo mundo de um modo geral. Ele é abandonado por ter se mantido fiel à palavra. E o profeta continua, mas chegará o tempo quando Deus
se aproximará e dará um passo em direção a essa pessoa, a esse homem que se manteve fiel à sua palavra. Então, agora aqui o profeta está dizendo, mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu abandonado, todos o abandonaram, o próprio Deus o abandonou. E ele disse, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Parecia que estava tudo acabado, não é? Parecia que ele havia sido derrotado. Mas o profeta diz, isto foi o fim do ministério? Não. Aleluia. Mas foi esse o fim de seu ministério? Não, não foi. Estava seu ministério arrasado? Deus o coroou com a maior coroa que poderia ser coroado. Ele o coroou em uma manhã de Páscoa, na ressurreição. Ele coroou o ministério de nosso Senhor Jesus. Ele levantou dos mortos e está vivo para sempre. Ele não estava arrasado, porque todos os homens o abandonaram. Ele estava coroado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ele foi coroado porque assim era ele sendo abandonado. E ele devia fazer aquilo quando ele o levantou da morte. Aleluia. Parágrafo 112, nós estamos agora. O mesmo foi com Elias, falando sobre ele, falamos sobre ele em poucos momentos atrás. Elias, aquele velho, pobre, quebrado, profeta deitado lá no deserto, e teve que ser alimentado pelo que as aves traziam para ele, e seu pequeno e velho corpo muito magro, cansado, de aparência pálida, um pequeno frasco de azeite pendurado ao seu lado, todo barbudo e a cabeça provavelmente calva e queimada pelo sol, com um pau mancando desta maneira, mas sob aquele pequeno e velho coração pulsava o Espírito de Deus. Quando Deus viu seu pequeno, velho e cansado servo aproximando-se do fim, todos o haviam abandonado e tudo mais. Ele o deixou ali embaixo? Ele enviou uma carruagem, aleluia, aqui embaixo, apanhou seu cansado servo. Você nem mesmo tem que andar como o fez Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andou, teve que andar com Deus, não é? E com Elias foi diferente, ele não teve nem que andar para se encontrar com Deus, não é? Então, você nem mesmo tem que andar como fez Enoque. Ele simplesmente, eu simplesmente te levarei para casa em uma carruagem. Isto é certo. Ele coroou seu ministério com
um passeio de carruagem para casa. Isso não é tão ruim. Glória a Deus. Vocês sabem, já pensou? Elias, ele está descrevendo aqui a condição de Elias. Velho, fraco, cansado, com uma bengala, um pau na mão, mancando, não é? E os corvos tinham que trazer comida para ele comer, e assim por diante. E o profeta disse: Deus abandonou ele? Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Deus não o abandonou. Mas o que aconteceu então? Deus mandou uma carruagem. E você sabe que carruagem era o meio de transporte dos reis. Então Elias foi transportado com o transporte que seria usado por um rei. Aleluia! E Elias não era um rei, naturalmente, ele é essa pessoa a qual o profeta descreveu. Mas o rei dos reis estava com ele. O rei dos reis estava nele. Aleluia! Sim, sim. Ele não teve que andar para casa. Ele simplesmente enviou uma carruagem e o tomou, porque ele estava cansado. Eu gosto disso. Amém. Pobre, pequeno, velho e cansado servo, ele o tomou e o levou para casa. Bendito seja Deus. E somente o tempo que Daniel permaneceu fiel a Deus, ele entrou em... Eles disseram, aquele homem, vocês conhecem, ele certa vez era um grande companheiro aqui neste reino, porque Daniel foi trazido lá de entre os hebreus e estava servindo ali no reino de Nabucodonosor, não é? Então, o profeta está fazendo aqui um quadro que as pessoas dizem, olha, esse homem aí, esse Daniel aí, foi um grande homem aqui no reino. Mas olha agora a situação dele, não é? Foi preso até, foi jogado na cova dos leões e assim por diante. Ele era um grande companheiro aqui neste reino. Ele disse todas as espécies de coisas e trouxe os adivinhadores e os ensinou coisas e os medo-persas, e como ele fez, mas sob o reinado de Dário foi Daniel quem permaneceu fiel a Deus. Foi Daniel o que ficou com a palavra de Deus e não se misturou com nada mais. E ele disse, bem, seu ministério está arrasado. Quer dizer, disseram isso dele, não é? Seu ministério está arrasado, porque eu vi no jornal local, é uma comparação que o profeta está fazendo, não é? Sobre Daniel. Eu vi no jornal local, ele será lançado na cova dos leões em poucos dias, vai para a prisão federal ou algo, vê você, mas nós iremos lançá-lo na cova dos leões. Mas o que fez Deus? Deus selou seu ministério com a mudança do coração do rei. Vejamos isto.
Quando Deus quer, ele entra no coração do homem, do humano, e muda os pensamentos da pessoa, se Deus quiser fazer isto, não é? Então, Deus selou seu ministério com a mudança do coração do rei, que Deus enviou a cada língua pessoas através do mundo, que cada homem devia temer o Deus de Daniel, porque ele era um Deus que podia libertar. Amém. Glória a Deus. Então, vê você, é naquela hora quando os homens abandonam o homem, os servos de Deus, os quais permanecem fiéis à palavra, que Deus sela seus ministérios com a hora da coroação. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vamos parar por aqui no parágrafo 114 e nós vamos ter uma oração agora em favor uns dos outros, não é? É uma oração intercessória e nós vamos fazer esta oração, então eu convido todos vocês para orarem juntamente comigo. E se Deus permitir, nós continuaremos em nosso próximo programa, não é? Então vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Criador, Pai Celestial, nós agradecemos nesse instante por esta oportunidade de nós estarmos alimentando as nossas almas através da Tua bendita palavra, Senhor. Palavra profética trazida pelo Teu mensageiro. Meu Deus, e agora nós oramos, olhando e crendo neste Deus tão tremendo e verdadeiro, o Deus de Daniel, o Deus de Elias, e assim sucessivamente. Meu Pai bendito, eu peço, Senhor, a cura divina para os doentes. Cada doente receba agora a sua cura, a sua libertação, cada problema seja solucionado, cada necessidade seja suprida neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente. Agora e para todo sempre. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje e que Deus continue abençoando a cada um que dedicou o seu tempo, um momento aí do seu tempo para ouvir a bendita palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.